Olá, começa agora mais uma edição do nosso podcast Conexão Caixa, o podcast da Advocacia Mineira. Eu lhe convido a debater esse tema que é muito importante, muito salutar para as comissões, para a OAB como um todo, Sistema OAB e Caixa. E o nosso tema de hoje é a advocacia negra e o papel da OAB Minas Gerais na diversidade, na inclusão. E nós temos dois convidados mais que especiais. É a doutora Cibele Oliveira Santos Queiroz, ela que é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB-MG, e ela também é delegada na nossa Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. O doutor Marcelo, ele é diretor de Diversidade e Inclusão da OAB Minas Gerais. É um prazer ter vocês aqui conosco. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, Zizi, ao convite da Caixa, poder debater esse assunto tão importante e tão em pauta para nós, advogados negros, dentro do sistema OAB, juntamente com a Caixa. Como você disse, eu exerço dupla função dentro do sistema. Na OAB, eu sou presidente estadual da Comissão de Promoção de Igualdade Racial e na Caixa, eu sou delegada de assistência dos advogados na subseção de Nova Lima. Minha atuação, preponderantemente, é na área de consumidor, com a perspectiva de atuação em crimes raciais. Então casou aí a tampa com a panela, não é isso, Marcelo? Exatamente. É do nosso tema também, que é o Novembro Negro, que é muito importante a gente colocar sobre isso. Recentemente a gente fez uma entrevista também com a presidente, a vice-presidente, a Dandara e a Raquel, né, da Comissão de Mulheres da OAB, foi muito legal também. Marcelo, eu queria que você viesse para a nossa roda de conversa também. Perfeitamente. Zizi, primeiramente, é uma grande felicidade estar aqui hoje, atendendo esse convite muito especial. Para mim é uma grande honra. E começar me apresentando, né? Meu nome é Marcelo Collen, eu estou diretor de Diversidade e Inclusão aqui na Ordem. E também sou advogado, criminalista, tenho um escritório que atua nas mais diversas áreas do direito e uma das funções que eu exerço dentro do escritório, além da advocacia criminal, é o oferecimento de consultoria em compliance antidiscriminatório para as empresas, principalmente do setor varejista, supermercadista. Muito bacana. Então vamos começar. Eu gostaria de trazer algumas informações aqui da pesquisa mais recente que a gente tem, apesar dela ter sido divulgada no finalzinho ali de 2023, 2024, que foi a maior pesquisa que foi feita com a advocacia brasileira pelo Conselho Federal, né, pela Fundação Getúlio Vargas, que coordenou, que teve participação muito importante nessa pesquisa, de coletar os dados e demonstrar esses resultados. Então, a pesquisa Perfil ADV, ela mostrou que a presença de pessoas negras na advocacia é muito menor do que na sociedade em geral. E a gente vê isso em vários cargos, enfim, isso só se repete também, se comprovou que se repete também na OAB. E que há diferenças significativas de renda também. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso, começando por você, Cibele? Sim, claro. Inclusive, eu respondi a pesquisa, Zizi. Ah, que bom! Então, Minas Gerais, eu acho que foi um dos estados que teve maior adesão, né, como respondentes. A época foi publicado pela OAB, eu pude acompanhar também. E a própria pergunta nos responde, oportunidades. Porque geralmente a advocacia negra, ela vem de um lugar que o advogado é o primeiro da família a cursar o nível superior. Não tem o nome e é por conta própria, coragem e raça que ele se insere nesse mercado. O caminho é um pouco mais complexo até você permanecer e alcançar a advocacia de forma plena. Eu, por exemplo, exerço a advocacia há 10 anos. Sou autônoma há 10 anos. Eu nunca estive em um escritório fazendo estágio. Então, a prática da advocacia foi na raça. Foi porque eu queria dar o meu nome, porque eu queria ser a doutora Cibele Queiroz. E a gente entende que oportunidades são necessárias para que a gente alcance aquele espaço e também permaneça. Porque, por vezes, pode ser mais difícil chegar do que permanecer, né, nesse espaço. Então, oportunidades e o perfil, a pesquisa feita revela justamente isso. Nós começamos basicamente sendo os primeiros da família, não temos o nosso nome e sobrenome consolidado no mercado e somos nós por nós. Um advogado negro ali ajudando o outro para que ele se permaneça dentro do sistema. Mas esse grupo é forte? Essa rede de apoio, digamos assim? Muito, Zizi, muito forte. Eu, conforme eu disse no começo, eu sou delegada de assistência da Caixa na subseção de Nova Lima. E eu conto até hoje com vários aliados na advocacia. Como eu disse, eu não fiz estágio em escritório. Eu comecei fazendo estágio no juizado especial. Então, desde a base eu via advogados circulando pelo fórum, pelo juizado especial. Eu ficava no setor que chamava atermação.
Então, eu atendi o público, o advogado que estava do lado na sala da OAB escutava o meu atendimento, os questionamentos que eu fazia, e ali eu fui fazendo a minha rede. Tanto que eu ocupo um cargo hoje de destaque na subseção justamente por causa dessa rede forte e articulada. E isso, naturalmente, foi crescendo dentro da estadual. Graças a eventos que eu participei também da comissão antes, presidida pelo Marcelo, eu me inseri no sistema estadual. E hoje, agora, estou presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial. Então, é um caminho um pouco complexo, não nego, mas com oportunidades e atento a quem está do seu lado e sabendo que o tempo todo você está sendo visto. O tempo todo você está sendo ali analisado e oportunidades podem surgir diante dessa mesa, diante desse atendimento que você faz. É um pouco mais tranquilo para você perpassar por este caminho. Mas eu sempre ressalto, não existe meritocracia. Não é só esforçar, não é só fazer. Não, a gente tem que contar também com um ramo, uma completa rede assim articulada, sabe, de oportunidades, de atender ao chamado também, porque a gente tem que deixar um pouquinho o medo de lado e dar a cara mesmo, mostrar que somos capazes, tanto quanto outros advogados não negros, e se inserir mais e mais e chamar os nossos para poder compor, que a gente só permanece também tendo uma base e alguém do nosso lado forte para poder se manter dentro desse ramo, especialmente jurídico, né? Muito bacana. Eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo agora dentro também dessa pesquisa. Um dos pontos mais debatidos, né, no perfil ADV, que foi o nome dessa pesquisa, é a desigualdade de acesso a oportunidades, que foi essa palavrinha aí que a Cibele já trouxe para a gente. Acesso à educação, também essa oportunidade ao mercado de trabalho. E como permanecer? Como furar essa bolha, digamos assim? A pesquisa ela revela a realidade do Brasil hoje. É uma verdade que, por um processo histórico que gerou a segregação das pessoas negras, as oportunidades de inserção no meio educacional e no meio profissional não são iguais para as pessoas negras e para as pessoas que não são negras. E isso se revela quando a gente identifica, na sociedade como um todo, disparidade de renda, disparidade de acesso ao ensino superior, disparidade de oportunidades, inclusive no setor privado, que na verdade é um dos setores que mais evidencia as diferenças raciais. Quando a gente faz pesquisas, por exemplo, em lugares em que existe um peso social envolvido, por exemplo, números relacionados à pobreza, ao encarceramento, relacionados à falta de acesso a bens públicos básicos, a gente vê uma prevalência de pessoas negras, e quando a gente vai olhar o número de CEOs, o número de pessoas bilionárias, o número inclusive de advogados, ministros, né? Sim. de ministros do Supremo, na política, a gente percebe que a gente vai ter uma grande prevalência de pessoas brancas nesses espaços. E isso nada mais é do que o resultado de um processo histórico, cultural, jurídico e econômico, que é o que conforma o racismo estrutural, que gerou, a partir dos mais longos anos da nossa história, uma desigualdade que tem o elemento racial como um ponto central. Então a nossa desigualdade no país, ela é social, mas ela é também racial. E ela se reflete nesses números apurados pela pesquisa. E há poucos anos, eu digo poucos, porque de fato o Brasil, enquanto Estado, só vem se dedicando ao combate efetivo dessas desigualdades de raça e social há pouco mais de 15, 20 anos. A experiência mais importante que a gente tem nesse contexto é exatamente a política de cotas, num primeiro momento garantindo acesso às universidades e num segundo momento garantindo acesso ao funcionalismo público. A primeira lei, ela data de 2012, então de fato a gente está falando aí de menos de 20 anos. E, por exemplo, no estado de Minas Gerais, hoje nós não temos uma lei de cotas estabelecida para ingresso no funcionalismo público. Então é ainda uma luta que ela é muito distante. Muitas pessoas às vezes entendem que a desigualdade racial ela parou de existir com o advento da abolição da escravidão. E isso é uma grande mentira, porque na verdade a gente alterou um status civil das pessoas, né, tirando elas da condição de escravizados para cidadãos livres, mas só até que a cidadania ainda não chegou. Fato é que as pessoas foram levadas às periferias, foram levadas à marginalidade, ao encarceramento, por um processo histórico de exclusão. Então, os números da pesquisa revelam esse retrato, né? A pesquisa nada mais é do que uma foto do cenário atual do Brasil. E que ele só vai se transformar com a manutenção dessas políticas afirmativas e mais do que isso, com um efetivo ingresso das pessoas negras em espaços de decisão, em espaços de poder, em espaços institucionais como a própria Ordem dos Advogados do Brasil, para que isso seja um processo gradativo de mudança, permitindo que num futuro, espero eu, que breve, qualquer tipo de pesquisa demográfica revele uma realidade semelhante à do país. Se nós temos 56% da população formada por pessoas negras,
Por que a gente não vê 56% do judiciário negro? Por que 56% da OAB não é negra? Exatamente porque existe uma desigualdade. E a gente precisa se colocar de forma ativa para combater essa desigualdade. E como que a diretoria e a comissão trabalham para trazer cada vez mais advogados negros para participarem do sistema OAB? Eles estão lá, estão advogando, mas como é que vem para o sistema, advogados e advogadas? Sim, enquanto comissão, Zizi, a gente entende que Minas Gerais é um país, é uma dimensão territorial gigantesca e que, pessoalmente, a presidente não consegue estar em cada canto ali de subseção. Por isso, a gente lançou até um projeto muito interessante que chama-se Pira em Todos os Cantos. Nós temos 15 diretores dentro da nossa comissão, são 4 estatutários, 6 institucionais e 5 regionais. Nós temos diretores regionais no Sul, no Norte, 2 na região metropolitana e 1 no Triângulo Mineiro. E o projeto ele visa estabelecer que cada diretor ou cada representante designado pela presidência vai ali trabalhar de forma conjunta com o presidente da comissão na sua subseção. Porque, conforme eu disse, Minas Gerais é gigantesca. Uhum. Então, os problemas raciais, por exemplo, que nós enfrentamos aqui em Belo Horizonte, vai ser diverso do que a gente enfrenta em Pirapora. Vai ser diverso do que a gente enfrenta em Pará de Minas, em Uberlândia. São nuances da mesma mazela, do racismo, mas que atinge de forma diferente cada região do estado de Minas Gerais. As especificidades. São as especificidades que nós temos dentro desse estado chamado Minas Gerais. E além da CPI em Todos os Cantos, nós também dialogamos com diversas comissões. Uma delas é de prerrogativas. Nós fizemos um webinar maravilhoso. Está disponível? Sim, está disponível. Não vou me recordar o mês agora de forma exata, que a gente dialogou com a Comissão de Prerrogativas, até mesmo em decorrência daquele fato que aconteceu com a doutora Rita, que ela foi impedida, né, de acessar. Isso. Contextualiza para quem não tem conhecimento desse. A doutora Rita foi participar de uma audiência no Juizado Especial Criminal, aqui em Belo Horizonte, e por estar ali utilizando turbante, que não é um acessório, é um símbolo da resistência negra, da religiosidade. Ela foi simplesmente impedida de acessar o espaço por suposta dificuldade na sua identificação. Ela, graças a Deus, né, a Rita é super letrada, ela soube ali se impor, acionou o conselho, acionou a diretoria de forma efetiva. Nós conseguimos, inclusive, realizar um movimento muito importante, saiu na imprensa, foi amplamente divulgado, e durante essas repercussões nós entendemos que deveríamos dialogar com as prerrogativas, porque o que acontece de violação com nós, advogados negros, também tem a sua especificidade. Sim. Sabe? A proibição de acessar um espaço do judiciário por causa do uso do turbante, não é apenas a violação de uma prerrogativa. Uhum. Entende? Aí tem aquela nuance da questão racial, do impedimento também dela se manifestar, ainda de forma silenciosa, sobre a sua religiosidade, porque a gente tem símbolos de outras religiões que simplesmente passam. Não tem aquele não são barrados, né? Isso, não tem aquele olhar diferenciado. Então, a gente também dialoga com outras comissões a respeito. Nós participamos, inclusive, de ações de outras comissões estaduais. Participamos do congresso promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Participamos do Meu Momento Especial Júlio das Pretas, promovido pela Comissão das Mulheres Advogadas. Então, a gente entende também que é necessário dialogar com todas as comissões e com todos os presidentes de subseções, porque são nuances que todos os marcadores ali, especialmente o racial, vai competir para permanência, acesso, deferimento, suspensão e crescimento dentro do sistema OAB de acordo com a nossa pauta, que é a racial. Então, a gente entende que esse diálogo e essas ações são extremamente necessárias. E, além disso, também eu devo citar que nós participamos, eu, enquanto presidente, a diretora de mobilidade social da comissão, da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa em julho, para pautar a importância da segunda marcha das mulheres negras, que será realizada agora em novembro, e a gente conta, inclusive, com o apoio da nossa presidente da Caixa de Assistência, a doutora Ângela. Esse apoio institucional também é super importante, porque a gente consegue dialogar o sistema OAB e o sistema Caixa. Nós não caminhamos sozinhos dentro do sistema, nós estamos sempre de forma conjunta para realizar e para alcançar feitos ainda maiores para a nossa pauta racial. Pelo fato de ser uma marcha, tem também essa questão toda com a própria sociedade, a interface, né? OAB, Caixa
que é o sistema, e a sociedade. Justiça social. Que é para isso que o advogado trabalha. Né? Exato, é justiça social e equidade racial, Zizi, de forma conjunta caminhando. Marcelo, eu gostaria de saber a respeito da sua diretoria de diversidade e inclusão, que ela vem trabalhando por essa representatividade, por essa ampliação de espaços. Tem algumas coisas bem interessantes que já aconteceram. Você podia compartilhar com a gente? Perfeitamente. Bom, a diretoria de diversidade e inclusão, inclusive complementando, né, o que faltava, eu entendo, dentro do sistema OAB no que diz respeito à oportunidade para as mulheres, para as pessoas negras e para as mais diversas formas de manifestação da identidade que a gente muitas vezes tem dificuldade no campo institucional de reconhecer e de lidar. A diretoria, ela tem uma função que é para dentro do próprio sistema e também de uma interface externa. Então, um dos desafios que a gente tem é fazer com que as comissões, e de forma muito, muito objetiva, a doutora Cibele falou dos trabalhos que a Comissão da Igualdade Racial vem fazendo, mas é muito importante também que a gente entenda que a questão racial, por exemplo, mas também a questão de gênero, a questão das pessoas com deficiência, a questão da diversidade sexual e de gênero, elas são matérias que não podem ser vistas de forma isolada. Elas têm interfaces com a Comissão de Prerrogativas, como já dito, mas também dentro da Comissão de Direito Penal, dentro da Comissão de Direito de Família, porque a gente começa a perceber que, sendo a sociedade brasileira uma sociedade que tem a questão racial como um ponto central, que é importante que todo o sistema tenha olhos para essa questão. Então, nos últimos mais de 10 anos, né, que eu me dedico ao sistema, o que eu percebo em primeira pessoa? Que se antes era muito difícil a gente falar desse assunto, era muito difícil a gente trazer até mesmo o reconhecimento do racismo enquanto fenômeno social, hoje a gente começa a perceber que a composição de um evento sem a inclusão de, por exemplo, pessoas negras, um evento que não tenha mulheres palestrando, que não tenha paridade de gênero, que não respeite a diversidade em todos os sentidos, ele já vem, inclusive, com uma crítica natural. Uhum. Se lá atrás a comissão, nós nem tínhamos uma diretoria de diversidade e inclusão, precisava ficar num processo de embate, de questionamento, de crítica. Cobrança, né, pela presença. A necessidade de que mulheres estivessem no evento, de que pessoas negras estivessem no evento e as mais diversas formas de manifestação da identidade fossem ali representadas. Hoje a gente começa a perceber que quase todo o sistema, e aí obviamente a gente ainda tem muito o que trabalhar, já vem com essa crítica. É natural que as comissões pensem sobre a inclusão de pessoas das mais formas diversas de ser e existir, devem também compor esse espaço, não só como uma lógica de tokenismo, né, que é o que a gente diz assim, de estar ali para sair na foto e dizer que estava presente, mas reconhecendo que existem pessoas qualificadas e que podem agregar, inclusive, uma visão diferente do que já existe. E a segunda função, que é importantíssima para a diretoria de diversidade e inclusão, é também um lugar de exemplo, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto a entidade da sociedade civil que é mais respeitada, diversas pesquisas já revelaram isso, quando a gente dá o exemplo, a gente sabe que a iniciativa privada, que as outras instituições públicas, elas também veem em nós um espelho para fazerem as próprias mudanças. Então a gente tem esse papel de dar o exemplo e de incentivar, de construir parcerias como as que a gente vem construindo com os tribunais, com as empresas, né, com o setor privado como um todo, para que a gente consiga elevar a diversidade e inclusão para que ela deixe de ser um debate como se fosse de um pequeno grupo, como se fosse de um gueto, e até mesmo o nome minorias indica que seria isso, mas na verdade a gente está falando da ironia de minoria de uma maioria se tornar minoria. Porque a gente está falando, na verdade, da maior parte do contingente da advocacia, que são mulheres. Da sociedade, né, como a gente já falou aqui várias vezes. Da sociedade, que são pessoas negras, que também são mulheres, né? A maior parte do Brasil é composto por mulheres, de um número inimaginável de pessoas que muitas vezes estão excluídas, são invisíveis aos sistemas, seja privado, seja público, e que o nosso desafio é trazer visibilidade para todas essas pessoas. Tem uma questão que eu gostaria de colocar também, mas é mais específica, né? Dentro do que nós falamos das oportunidades de trabalho, tem um projeto bastante interessante, que foi uma parceria, foi lançado há pouco tempo, juntamente com o TRF6 e a OAB. E você estava lá representando, inclusive, a Diretoria de Diversidade e Inclusão. Eu queria que você falasse sobre esse projeto, Marcelo. O projeto Incluir Mais? Isso. O projeto Incluir Mais é uma iniciativa do TRF em diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil, e aí eu faço questão aqui de citar a importância do juiz federal Dr. Gregório, que é o idealizador desse projeto dentro do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que levou, dentro dessa lógica que o próprio CNJ vem estimulando
que o judiciário se repense a partir de uma ótica racial, a necessidade de pensar projetos internos ao tribunal e do tribunal com outras entidades, como a própria OAB, que ajudem na promoção da inclusão. E o Incluir Mais ele é um projeto que tem o foco na inclusão de pessoas negras e indígenas. E ele ocorre da seguinte maneira. O Tribunal Regional Federal, por ser, obviamente, um órgão público, ele só permite que as pessoas que ali trabalhem sejam incluídas no corpo de funcionários pela lógica do concurso público. Isso gera um problema muito grande, porque ainda que eles tenham, por exemplo, políticas de cotas e de inclusão para estagiários e estagiárias negras e indígenas, essas pessoas ali iniciam a carreira, muitas vezes não só no direito, que inclusive é um projeto que vai além do direito, mas elas vão ali, perpassam por 1, 2 anos de qualificação, de preparo, de treinamento de excelência, que é o nível do Tribunal Regional Federal, e ao final desse período de estágio, eles não conseguem continuar na carreira naquele espaço, exatamente pela limitação do funcionalismo público. Então, a ideia é que o TRF disponibilize periodicamente uma lista indicando o nome dessas pessoas como pessoas a serem contratadas nos escritórios de advocacia. Além de já virem extremamente qualificadas, é também um projeto de continuidade de carreira para pessoas negras e para os escritórios é muito interessante também, na medida em que traz uma mão de obra qualificada, já treinada, para o mercado da advocacia. Então, essas listas serão compartilhadas com a AB, que tem o seu papel, então, de fomentar, de incentivar que essa política de inclusão se efetive, fazendo tanto com que essas informações cheguem aos escritórios, mas também replicando a importância de um projeto dessa natureza. Então, veja bem, a gente pega uma questão que é atinente ao tribunal, uma preocupação do tribunal com a questão racial, no sentido de uma continuidade de carreira para as pessoas negras, e, em diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente cria um horizonte que é bom para a advocacia, que vai ter acesso direcionado a uma série de pessoas que podem eventualmente ser contratadas nos escritórios, agregando de forma qualificada no espaço produtivo, e, além disso, também fazendo uma medida que gera oportunidade de renda, de emprego e de desenvolvimento de carreira para as pessoas negras. Então, eu acho que é o tipo de projeto que a gente tem que dar efetivamente a devida atenção e os parabéns, porque ele é feito no ganha-ganha, sem disposição de recursos públicos, sem ônus, inclusive, à ordem, mas organizando boa vontade. E esse processo de organizar boa vontade já gera uma transformação social que a gente ainda vai medir. Ai, que bacana. É muito interessante falar sobre esse projeto, porque ele envolve vários atores sociais, né? Então, exatamente o que a gente falou, oportunidade, o mercado, recolocação, colocação, às vezes não é nem a recolocação, é a colocação inicial desse estagiário, dessa estagiária, que foi ali, como você disse, qualificado durante 2 anos no estágio, às vezes até um período um pouco maior, e ao sair dali se depara com aquela frustração que você falou inicialmente também, não tem o network tão amplo, ou como vou me colocar nesse segundo momento, agora, né, terminei, formei, passei ali da universidade para o mercado. Como eu vou entrar nessa nova porta? Então, esse projeto Incluir Mais abre portas. Como você disse, né, dependeu de uma iniciativa, de uma ideia que saiu do papel e da adesão ali de outros atores sociais com boa vontade. Que é o que às vezes falta um pouco, né, na sociedade em alguns momentos. Sim, é cada instituição fazendo o seu papel na promoção da equidade. E isso que é muito importante, sabe? A gente ressaltar sempre. É coletivo. Não tem como só a Ordem dos Advogados do Brasil buscar a equidade, sem estar acompanhada de outras instituições, sejam públicas ou privadas, também nessa promoção. Já que a gente fala de algo estrutural, todos que estão componentes... Todos, exatamente. E que bacana escutar mais sobre esse projeto através do nosso diretor, que eu acompanhei muito feliz a respeito. Sabia que eu já estava inserindo dentro do sistema OAB, já com uma proposta tão bacana, sabe? E principalmente pelo fato de eu ter falado que eu não fiz estágio em escritório. Faltou talvez essa oportunidade para você há 10 anos, né? Agora os nossos colegas já estão cientes, temos o Incluir Mais aí. E agora o desafio é, inclusive, levar isso ao próprio Tribunal de Justiça de Minas. Sim, para outros tribunais, todos possíveis. Exato, todos os tribunais. Você citou, né, que fez o estágio no TJ. Na termação, poderia ter sido uma continuidade. No escritório. Ter a oportunidade de ir para o escritório, agregar na carreira. E isso, de fato, faz muita diferença, né? E bora ampliar, então. A gente só precisa de oportunidade, né? Oportunidade. A primeira palavra que a gente falou
né? Quando a gente começou esse diálogo, oportunidade, exatamente. Tem muita gente boa, bacana, sabe, dispostas a enfrentar e a dar o seu melhor. Mas a gente precisa de oportunidade. A gente cansa de ver isso em vários setores. Tirando um pouquinho da advocacia, acontece em reality shows aí, a gente costuma ver pessoas cantando maravilhosamente bem, sabe? Na porta de um barzinho, sendo que era proporção para um show gigantesco, grandioso. Dentro da advocacia também existem essas pessoas talentosas, dispostas, inteligentes. Sabe? A gente só precisa de uma única oportunidade, só. A gente costuma falar que a gente não pode errar. A gente nunca está disposto a assumir algo tão importante com o objetivo de errar. A gente sempre vai dar o nosso melhor. E se a gente tem a oportunidade, a gente consegue sim alcançar. Sempre falando que não existe meritocracia, tá? Que não é só trabalhar que a gente alcança, não. Mas se der a oportunidade para a gente vai mostrar que a gente é capaz também. Assim como tanto quanto os outros. Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem de vocês. Eu acho que a nossa conversa já foi uma mensagem muito que joga para cima mesmo as expectativas, mas uma mensagem que vem aí tanto para a advocacia, jovem advocacia, para advogados que já estão na batalha há mais tempo. Você já tem 10 anos de carreira. Você tem quantos anos de carreira, Marcelo? Também, 10 anos. Eu completo 10 anos de carteira da OAB em fevereiro agora de 26. Olha que bacana, uma década aí, vocês estão bem dentro da mesma geração. Então, jogar para cima mais ainda, deixando a mensagem de vocês final para o nosso público, para as pessoas que nos assistem. Antes da mensagem, eu gostaria de agradecer novamente o convite, esse diálogo tão importante entre Caixa e Ordem dos Advogados do Brasil. A Caixa, que é o braço social da advocacia, a promoção da igualdade racial, que visa, né, estipar essa estrutura que ainda nós vemos tão racista. Obrigada novamente pelo convite, obrigada, doutora Ângela, que preside tão bem a Caixa de Assistência dos Advogados. E para ressaltar tudo que a gente disse aqui sobre oportunidades e acessos, eu gostaria que você, advogado negro, que você, advogado antirracista, participasse da comissão, participasse dos nossos eventos e fortalecesse a nossa caminhada dentro do sistema. Porque eu, doutora Cibele Queiroz, doutor Marcelo Collin, não fazemos nada sozinhos. Tudo que a gente conquista, tudo que a gente projeta, visa o coletivo. E o coletivo somos nós. Então venham para a Comissão de Igualdade Racial, façam parte, se sintam pertencentes, porque nós também somos a advocacia do Estado de Minas Gerais. E numa sociedade racista, não é necessário ser apenas não racista, a gente precisa ser antirracista. Precisamos mostrar isso dentro do sistema também, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil e dentro da Caixa de Assistência dos Advogados. Bom, Zizi, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Esse canal tão importante que a Caixa de Assistência dos Advogados disponibiliza para a advocacia mineira, das mais diversas formas, vir aqui trazer a sua mensagem. Acho que é muito importante destacar o trabalho da nossa presidente, Ângela Botelho, e também do nosso presidente, Gustavo Chalfun, que estão trabalhando arduamente para que a OAB alcance um patamar nunca antes visto de relevância social e também de geração de oportunidades para as advogadas, advogados, estagiários, estagiárias, dentro das formas mais diversas de ser e existir. Então, deixo aqui o meu agradecimento pela oportunidade e o meu agradecimento por fazer parte desse sistema tão bem liderado por essas duas grandes lideranças que citei. Além disso, eu queria dizer para você, minha amiga, meu amigo, que é muito importante acreditar. Eu estou agora completando 10 anos na advocacia e 12 de sistema OAB, e desde quando vim aqui pela primeira vez como estagiário ainda, eu não imaginava que hoje estaria vendo a OAB como ela é. Vendo uma OAB que tem uma política afirmativa para a ocupação de cargos políticos, vendo uma OAB que promove política afirmativa para que os tribunais se tornem mais diversos racialmente, além de tantos outros grandes projetos que a gente vem se dedicando. Só que isso só vai acontecer com a sua participação, com o seu engajamento, porque as pessoas não vão fazer por nós o que nós mesmos não estamos fazendo. Então é fundamental que você acredite no seu potencial, acredite que existe um caminho possível para você alcançar aquilo que você sonha e acredite na OAB que você quer construir, porque tudo antes de acontecer já foi um sonho, já foi um pensamento. E é muito importante hoje poder contar aqui, né, com a presença, por exemplo, nessa mesa composta por pessoas negras, uma mesa extremamente qualificada, trazendo essa experiência. Muitos de nós, quando começamos, não tínhamos, por exemplo, exemplos a serem seguidos, e esses exemplos eles estão se multiplicando a partir das oportunidades de estudo, a partir das oportunidades institucionais. Então, o caminho está cada vez melhor pavimentado
para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Mas é fundamental que você não perca a fé e que você siga trabalhando para chegar onde você sonha. E com esse final super animado, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês também. Um prazer tê-los e já estão convidados a retornar, tá bom? Só chamar. Então já vamos agendar aqui para o próximo. Obrigada, Um beijo, Zizi. gente. Muito obrigada. E Conexão Caixa fica por aqui. Continue acompanhando os nossos posts, as nossas redes sociais. Falar em redes sociais, vou pedir para vocês também passarem as redes sociais de vocês para os nossos telespectadores aí, para quem acompanha o Conexão Caixa. O da comissão é Igualdade Racial OAB-MG e o meu pessoal é Cibele Queiroz. Cibele com 2 Is. C-I-I-B-E-L-E. Cibele Queiroz. E se você quiser também conhecer um pouco mais do meu trabalho, me siga no Instagram. Meu arroba é marcelocollen.adv e a minha página é exatamente dedicada a discutir essa questão da diversidade, principalmente com enfoque racial. Vai ser um prazer te ter por lá. Até o nosso próximo programa.